Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de novembro de 2025, são 19 horas. Acredite quem quiser que Mendonça gostou terrivelmente evangélico da indicação de Jorge Messias ao STF. Muito pelo contrário, nem ele, nem Michele, nem Bolsonaro, nem a família, nem o gado e nem muitos setores da mídia que tentaram a todo custo impedir a nomeação de Messias para o STF, foi boa essa nomeação. Por quê? Porque Messias já vinha aproximando grupos evangélicos. Há pouco tempo ele trouxe um dos maiores pastores evangélicos para uma reunião, para confraternizar com Lula, e aos poucos, pelas beiradas, o Messias está aproximando, sim, o Lula dos evangélicos. O André Mendonça, ao saber na nomeação, sabendo de todo o histórico, de toda a influência do Messias entre os grupos religiosos, o Mendonça elogiou porque não podia fazer outra coisa, porque Messias é respeitado nesse meio mais religioso. E com isso, a principal vítima dessa nomeação é Michele Bolsonaro, que manipula os evangélicos como ela quer, e Bolsonaro também, Tarcísio de Freitas, que cada duas palavras cita o santo nome em vão, faz pregações, dá uma de pastor, o Cláudio Castro, matador lá do Rio, que entre uma matança e outra faz orações, faz pregações. Toda essa gente sabe que tem um verdadeiro cristão ali que no STF diminui a força do terrivelmente evangélico, porque as decisões dele vão se chocar com as decisões do Mendonça. Por exemplo, o Mendonça votou a favor das Big Techs e contra a regulação. O novo, fortemente evangélico, realmente evangélico, vai, no mínimo, votar de outra forma em questões como essa e vai pôr em questão as decisões do terrivelmente evangélico. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Comparecer em Brasília, inclusive o senador Irajá. Portanto, eu declaro encerrada a votação, determino a Secretaria-Geral da Mídia, distrito painel. Olha lá, 51. Eu acho que é um gesto já. Votaram 5, 40, senadores. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia, Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. Obrigado. aleluia. Obrigado por ouvir a nossa oração. Aleluia. Anuncio o ofício número 2 de 2020, representativo de votações
peço aos trabalhadores que possamos aproveitar o golpe, a sensação de O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não significa que a vaga dele no Supremo está garantida. Antes de assumir a cadeira deixada por Luiz Roberto Barroso, que pediu aposentadoria antecipada da Corte, Messias precisa ser aprovado no Senado. Isso inclui um processo com algumas etapas. Vem cá que eu te conto. Com o anúncio, Lula envia uma carta oficial para o Senado, formalizando a indicação de Messias para o cargo. Em seguida, o documento é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. Lá é marcada uma data para a sabatina do indicado. Nesse dia, o Messias vai responder a perguntas dos parlamentares sobre como pretende atuar se for ministro do STF. Depois das perguntas, os integrantes da CCJ votam um relatório e decidem se aprovam ou não Messias para a vaga. Para ser aprovado, Messias precisa convencer a maioria dos senadores. O mesmo Deus, em um momento, a visão do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu pagar para ver ao escolher o ministro da AGU, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, mesmo diante de uma pressão muito grande do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e dos senadores para que o escolhido fosse Rodrigo Pacheco. Há algumas questões por trás dessa escolha do presidente. O primeiro, o fato de que o perfil de indicações de Lula tem sido esse, pessoas muito próximas com quem ele tem convivência efetivamente e que tem alinhamento de ideias, vamos dizer assim. Mais do que isso também, no ano eleitoral, é importante a escolha de um evangélico. Mas o que pode ter pesado mais na escolha de Lula são as batalhas futuras no Supremo Tribunal Federal, em especial as batalhas sobre o orçamento secreto e sobre a impositividade do orçamento, ou seja, a obrigatoriedade de que o governo faça os pagamentos de emendas parlamentares. Isso tem dado uma força muito grande para o parlamento e é uma questão que deve ser enfrentada, principalmente se houver uma reeleição do presidente Lula. A questão eleitoral também pesa muito, mas também a questão de tirar o rebanho evangélico das mãos da extrema-direita. E esse é um passo de gigante, porque Messias tem dado nó em pingo d'água, minha amiga, meu amigo, no que diz respeito a quebrar as resistências que foram inoculadas na mente da população carente, que é evangélica e que é refém dos telepastores comprados pela extrema-direita. O Lula indicou o Messias para o STF, contrariou inclusive alas do Tribunal e do Senado e ignorou pressão por uma suposta diversidade, onde não cabe neste momento, porque em nome da diversidade poder-se-ia ter uma indicação que facilitasse a vida da extrema-direita. E quando a extrema-direita vence, os mais humildes é que pagam. Bom, vamos lá. O governo quer a aprovação do Messias pelo Senado ainda em 2025, para não correr riscos. É muito importante, porque agora você tem no STF, na verdade, 8-3. 8 ministros com compromissos democráticos e 3 extremistas de direita. Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Então, esses 3 ficam isolados mais ainda com a chegada de Jorge Messias ao STF. Após a indicação de Messias ao STF, o Lula deve nomear uma mulher para a vaga na AGU. Há vários nomes tal, e onde for possível dar uma força para a diversidade, ele vai dar. Mas nesse momento ele precisa saber quem está colocando no STF. Não saber é um risco enorme para a nação. O Messias posicionou a AGU em temas sensíveis em debates no STF de uma forma que ajuda essa luta insana do governo Lula contra uma maioria parlamentar na Câmara avassaladora
e uma maioria frágil do governo no Senado. O governo quer a aprovação do Messias pelo Senado em 2025, como eu já disse. Indicado ao STF, Messias está entre os ministros com vistos cassados pelos Estados Unidos e o sucessor de Barroso no STF vai herdar o acervo de processos dele. Volta para a mão do Messias, então, por exemplo, o caso da DPF das favelas no Rio, que estava com o Barroso, temporariamente está com o Alexandre de Moraes e vai para a mão do Messias e vai estar em boas mãos. Por que o Lula precisa de um ministro terrivelmente evangélico no STF? Ao optar por Jorge Messias para uma das 11 cadeiras da corte, Lula mira as urnas em 2026. Eu concordo mais com essa avaliação. Aqui você tem a imagem do Lula com um pastor que o Messias levou para lá. Eu vou falar desse assunto. E não era só Jair Bolsonaro que precisava de um ministro terrivelmente evangélico no Supremo. O ex-presidente anunciou esse critério e cumpriu a promessa em 2021, o Bolsonaro, ao nomear o André Mendonça. Lula não fez esse compromisso, mas, empenhado para ser reeleito em 2026, achou prudente acelar para essa parcela da sociedade que pode ser decisiva nas urnas. E a última pesquisa Quest indica que o presidente tem bom índice de aprovação entre mulheres e católicos. Entre evangélicos, a situação é ruim, mas melhora com a indicação de Messias. E para esse sujeito aqui, ao contrário do que ele diz, ele andou dizendo aí, que bom, eu vou ajudar ele e tal, mas não vai nada, porque eles vão votar diferente sempre, em tudo. O Messias é o quarto AGU indicado ao STF, também o Fernando Henrique Cardoso indicou o Gilmar Mendes, que era AGU, não é? E o Lula faz a 11ª indicação de ministro ao STF em 3 mandatos. E o STF progressista, esse STF que tem ajudado o Brasil, ele é reflexo da influência do Lula nas nomeações para esse tribunal. No começo, houve algumas indicações dele, da Dilma, como a do Fux, que foi um desastre, né, a indicação da Dilma. Mas o Lula aprendeu. Bom, indicado por Lula para a vaga de Barroso, o Messias pode ficar até 30 anos no STF. E isso é muito bom para a democracia, que a gente tenha ministros como esse. É ruim que o André Mendonça vai ficar lá muitos anos também, e também o Cássio Nunes Marques, né? Mas tem a vaga do Fux logo mais aí em 2027, né? A operação no Rio consolidou o Tony como adversário do bolsonarismo no mundo gospel, e o Ottoni, que você viu, ele era um bolsonarista e carteirinha, é um pastor muito influente e também foi para o lado do Lula. Mas essa aqui é a maior vitória do Lula. Aqui você vê o Lula com os bispos Manuel Ferreira e Samuel Ferreira, que são esses dois, e o deputado federal Cezinha de Madureira, o Ricardo Stucker fotografou, e aqui está o Messias que levou essa gente para lá. Veja só, encontro com Samuel Ferreira pegou de surpresa o bolsonarismo evangélico agora em outubro. Encontro com Samuel Ferreira foi uma bomba. Lula passou a circular de forma favorável nas redes sociais de crentes das periferias. A visita do bispo Samuel Ferreira da Assembleia de Deus de Madureira a Lula pegou de surpresa o bolsonarismo evangélico, e o fato de seus principais nomes terem se pronunciado mostra que acusaram o golpe. Ferreira lidera uma das igrejas mais populares e influentes do país, conhecida entre evangélicos por ser mais tradicional que a média. Ao ser fotografado com o bispo, Lula passou a circular de forma favorável nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp de crentes das periferias, que são esses que estão na mão da extrema-direita, pessoas humildes, pessoas que se deixam levar por pastores espertalhões ali, e é justamente o público identificado pelo cientista político Vitor Araújo
com o foco do antipoetismo pentecostal, que é que fala da instrumentalização dessa população carente pelos telepastores. Entre os que reagiram ao encontro estiveram o Malafaia, Theo Hayashi e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Hayashi é um dos organizadores do Descend, o evento para jovens evangélicos, onde em 2020 Bolsonaro fez uma aparição como convidado especial. Ao comentar o encontro, Malafaia, Hayashi e Michele atacaram Lula diretamente e se referiram a Ferreira apenas de forma indireta. Pior do que herege é o falso evangélico, esbravejou Malafaia, atacando um líder forte como ele, então não obtiveram resultado. Michele publicou a foto do encontro citando o livro do Apocalipse. Continue o imundo na imundícia, chamando o Lula de imundo, né? O Malafaia e Hayashi defendem o afastamento dos evangélicos em relação a Lula e decorre de uma incompatibilidade de valores, segundo eles. Para criticar o encontro, resgatam trechos em que o presidente fala sobre temas sensíveis, como aborto e apoio a países comunistas que perseguem o cristianismo. Os três se manifestaram por causa da viralização da imagem, mas, ao comentarem o episódio, ajudaram a expor o próprio partidarismo. Criticaram o pastor por orar com o presidente e admitir que a fé se tornou um instrumento político, algo de que o bolsonarismo se beneficiou amplamente. Evangélicos menos envolvidos com a política, inclusive antipetistas, estranharam os ataques ao encontro do presidente com Ferreira. Consideraram positivo que Lula peça orações e tenha recebido a Bíblia presenteada pelo bispo, né? Então, esses evangélicos dizem, mas por que isso? É uma atitude cristã, não é? O que pouco se comentou é que o que levou Lula, principalmente a Janja, a mudarem de postura em relação aos evangélicos, mesmo expondo críticas do eleitorado progressista. Então, aí não adianta, né? O eleitorado progressista, principalmente os ativistas, lideranças de esquerda, estavam fazendo aí campanha para o Lula fazer uma indicação que ele não pode fazer agora. Então é muito difícil, mas o Lula tem peso, tem tamanho para bancar isso e fazer o que é melhor para o Brasil. E eu aqui posso dizer para você que eu estou convicto que essa nomeação foi o melhor para o Brasil neste momento.